O silêncio era absoluto, um vale inteiro coberto por ossos secos, espalhados por todos os lados, ossos branqueados pelo tempo, sem vida, sem esperança, sem futuro. Imagine a cena. O profeta Ezequiel caminha lentamente entre eles, e cada passo ecoa como um lembrete cruel da derrota total. E não eram poucos ossos, eram muitos. A Bíblia diz que eram muitíssimos. Um cenário de fracasso completo. Tudo ali gritava: acabou. O cheiro de morte e desolação pairava no ar. Era o cemitério de uma nação inteira, o retrato de sonhos que se tornaram pó. Então, em meio a esse silêncio ensurdecedor, Deus quebra o silêncio. E ele não faz uma declaração, ele faz uma pergunta. Uma pergunta que atravessa gerações e chega até nós hoje. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Pense bem nessa pergunta. Humanamente, a resposta era óbvia. Claro que não. Não havia carne, não havia sangue, não havia fôlego. Era um caso encerrado, uma causa perdida. Mas a resposta de Ezequiel não vem da lógica humana. Ele não olha para a desgraça ao seu redor e diz: impossível. Ele olha para cima, para quem fez a pergunta, e responde com fé: Senhor Deus, Tu o sabes. Essa é a resposta de quem entende que a realidade de Deus é maior que a realidade visível. É como dizer: eu não sei como, mas eu sei quem sabe. E nesse momento, a história muda completamente. Deus não explica como vai fazer. Ele dá uma ordem que, para qualquer um, para Síria a loucura profetiza sobre estes ossos. Imagine Ezequiel, sozinho, gritando para um monte de ossos, falando vida para o que estava morto, declarando esperança onde só havia desespero. Parece absurdo, não é? Mas a fé muitas vezes nos chama a fazer o que não faz sentido para o mundo. E quando a palavra é liberada, quando Ezequiel obedece, o impossível começa a se mover. Um som surge no vale. Primeiro baixo, quase um sussurro. Depois mais forte. Um barulho de ossos se juntando, batendo uns contra os outros. Cada osso procurando o seu par, se encaixando perfeitamente, como se uma força invisível, uma mão poderosa, estivesse reconstruindo tudo do zero. O vale inteiro começa a tremer. Os ossos se unem e formam esqueletos. E o milagre não para aí. Nervos aparecem, como fios que conectam tudo. A carne começa a cobrir os corpos, preenchendo o vazio. A pele se forma por cima, dando a aparência de seres humanos completos. Onde antes havia um amontoado de ossos, agora existem corpos. Milhares de corpos deitados por todo o vale. A cena é ao mesmo tempo assustadora e gloriosa. Mas ainda falta algo. Eles são corpos, mas estão imóveis. Perfeitos, mas sem vida. Sem respiração. A reconstrução foi feita, mas a ressurreição ainda não aconteceu. Então Deus fala novamente com o profeta. Profetiza ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedece mais uma vez. E quando a palavra é liberada, o fôlego de vida, o Espírito de Deus, entra naqueles corpos. O milagre se completa. Aqueles corpos começam a se mover. Eles se levantam, um por um, milhares deles. Um exército inteiro se põe de pé, forte e poderoso, onde antes só havia morte e derrota. Então, Deus revela o significado daquela visão impressionante. Estes ossos são o meu povo. Eles dizem: os nossos ossos se secaram. A nossa esperança pereceu. Estamos acabados. Deus estava dizendo que o sentimento de derrota do povo era real, mas não era o fim da história. O que estava perdido, revive. O que parecia acabado, recebe um novo propósito. O que estava morto, volta a viver, não por força humana, não por estratégia, mas pelo poder da palavra de Deus e pela ação do seu Espírito. Essa não é só uma visão antiga, é um recado direto para a sua vida hoje. Talvez você esteja olhando para alguma área da sua vida e vendo um vale de ossos secos. Talvez seu casamento, suas finanças, seus sonhos, sua saúde, sua fé. Talvez você esteja dizendo as mesmas palavras. Minha esperança acabou. Estou destruído. A mensagem de hoje é clara. Nenhum vale é seco demais para Deus. Nenhum caso está perdido demais para Ele, onde o mundo e a sua lógica veem um fim. Deus vê um recomeço. Onde há o silêncio da morte, Ele tem o poder de liberar uma palavra que gera vida. A pergunta que Deus fez a Ezequiel, Ele faz a você hoje. Poderá viver este sonho? Poderá ser restaurada esta família? Poderá se levantar esta área da sua vida? Não responda com base no que você vê, mas com base em quem te pergunta. Diga como Ezequiel ensinou, tu sabes. Se Deus pegou um cemitério a céu aberto e o transformou em um exército vivo e poderoso,
Imagine o que ele não pode fazer com a sua história. O poder que levantou aqueles ossos é o mesmo poder que está disponível para levantar você hoje. Creia, profetize e veja o impossível acontecer. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir, que ainda há esperança. Até a próxima.